Boa tarde, turma, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, na aula de redação, vamos falar um pouco de ortografia, certo? E vamos falar de letras E e I em final de palavras e também vamos falar de letras L e U em final de sílabas, tá certo? Então, bastante atenção nas explicações. Aqui temos, né? Vamos ver o emprego do E e I no final de palavras. Quando eu uso o I? Eu uso o I no final de palavra quando a sílaba for oxítona, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba que tem um som mais forte. Então, eu coloquei aqui o exemplo abacaxi. Então, xi é a sílaba tônica oxítona, ou seja, a última sílaba tônica. E, então, nós escrevemos com a vogal I. E quando a palavra termina com E? Quando a sílaba tônica dela não é oxítona, ou seja, não é a última sílaba da palavra. Eu coloquei aqui o exemplo elefante. Então, a sílaba tônica de elefante é o fã, certo? E ela é uma sílaba tônica paroxítona, tá certo? Ela é a penúltima sílaba mais forte, ok? Então, vocês vão realizar a atividade deste assunto, né, das letras E e I, no final de palavras, onde tem aí, na página 94 do livro de redação, mais atividades, tem o primeiro aí, leia estas palavras no texto, brincadeiras de ruas antigas. Então, tem aí, esconde, esconde, exige, criatividade, seguinte, restante, parede. Aí tem a pergunta, o que elas têm em comum quanto à terminação? Todas elas terminam em quê? Então, vocês vão colocar aqui. Letra B. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Conforme a explicação que eu dei a vocês, vocês vão colocar a resposta aqui, tá bom? E segundo, agora leia estas outras palavras. Tem aí xixi, caqui, kiwi, javali, sashimi, sucuri. Então, o que elas têm em comum quanto à terminação? Todas elas terminam em que letra mesmo? E outra pergunta, essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Vocês vão colocar aqui também conforme a explicação que eu dei a vocês, tá? O terceiro é escreva o nome das figuras. Então, aí tem dente, abacaxi, telefone. Então, vocês vão escrever corretamente. Aqui termina com I e aqui termina com E. Agora, eu vou para a explicação das letras L e U em final de sílaba. Quando usamos o U no final de sílabas? Então, tem aqui. Quando indicar uma ação, essa palavra indicar uma ação, ela vai terminar em U. Então, eu coloquei aqui o exemplo. Viajou, andou, correu. Tudo é uma ação, né? Viajou é de viajar, é uma ação. Andou é de andar, também é uma ação. Correu é do verbo correr, também é uma ação. Lembram que o verbo indicação? Então, pronto. Se a palavra for conjugada de um verbo, andou, correu, pulou, vai terminar em U, certo? Então, aí indica uma ação. Então, termina em U. E palavras em plural, terminadas em S. Aí, eu coloquei aqui o exemplo de uma palavra, né? Mingaus. Então, eu nunca vou falar mingais, né? O plural de mingau é mingaus. Então, o plural de mingau termina em S. Então, eu vou colocar o que aqui? Então, logo eu vou saber que a palavra mingau termina em U, tá certo? Então, palavras em plural terminadas em S vai ser com U no final. A palavra normal escrita é em U. Então, eu coloquei mingaus. Eu vi que o final dela
termina em S, então a escrita dela vai ser final U. E plural terminado em IS, então aí o final vai ser em L. Exemplo, eu coloquei aqui a palavra legais. A palavra legais está no plural e termina em IS. Então, eu vou o quê? Logo saber que a palavra legal é terminada em L, porque terminou em IS. Se fosse jornais, eu não falo jornais no plural, eu falo jornais. Então, logo vou saber que termina em IS, então ela é escrita em L no final, tá bom? Então, vocês vão fazer a atividade da página 95, né, relacionada a este assunto aqui, letras L e U em final de sílaba, tá? E tem aí o primeiro, tem assim, relacione o início do texto e complete a palavra. Então, é impossível falar sobre todas as brincadeiras, mas existem aquelas que mais marcaram e de uma forma ou de outra continuam fazendo a alegria da garotada, tá? E lembrando também que as letras L e U têm o mesmo som, né? Segundo, descubra no texto 3 palavras que a letra L aparece no final da sílaba e escreva. Então, vocês vão olhar no texto da página 92, tá? Vão lá olhar 3 palavras que a letra L aparece no final da sílaba, tá? E terceiro, circule a palavra que não pertence a cada grupo e explique sua escolha. Então, tem aqui, né? Letra A, pastel, anel, chapéu, Gabriel, pincel. Qual é a palavra aí que é intrusa? Vocês vão circular ela e dizer por que ela é intrusa. E na letra B tem museu, Romeu, seu, europeu, automóvel. Qual é a palavra que é intrusa? Então, vocês vão circular e escrever aqui por que ela é intrusa. E o quarto, complete as palavras com L ou U. Então, temos pneu, pastel, mel, fiel, bacalhau, gel, mingau, carrossel e luau, tá bom? E na página 96, tem aí regra de brincadeira. Vocês vão produzir um texto. Lembra que tivemos a leitura de algumas brincadeiras de rua, não foi esconde-esconde, né? E aí, tem assim aqui, né? Uma regra de brincadeira. Vocês vão produzir um texto e tem dizendo assim: escreva as regras de sua brincadeira preferida. Qual a brincadeira que você mais gosta? Então, você vai escrever as regras dela. Então, faça primeiro em seu caderno um rascunho de texto escrevendo tudo sobre a brincadeira. Aí, depois, vocês vão revisar, né? Vai verificar se informou o nome e o objetivo da brincadeira. Qual é o objetivo dessa brincadeira e o nome dessa brincadeira também. E aí, quantas pessoas participam, o material utilizado, as regras, o passo a passo e onde ela deve acontecer e quantas pessoas podem participar. Como vocês viram nos textos anteriores. E aí, você vai escrever corretamente as palavras, tem que estar atentos, tá? E usar os verbos para dar instruções aos jogadores, tá? E depois vocês vão copiar ele aqui todo bonitinho, todo bem organizado, certo? Então, essa é a nossa atividade de redação. Bastante atenção nas palavras, na leitura das palavras, nas explicações também, para estar praticando a escrita corretamente, tá bom? Um beijinho em cada um de vocês.